tá ligado. Paraíso, todo mundo tá curtindo. Paraíso, nossa estação legal. Paraíso, todo mundo tá ligado. 106.3. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Começa agora, na Nova Paraíso FM, a sua voz. Mais informações, mais prestação de serviços com a competência de quem sabe informar. As principais notícias e os destaques. Agora, com Edmilson Gonçalves e equipe. Se tem notícia, você ouve a sua voz. You are listening to the best radio, Paraíso FM, Limeira, São Paulo. Vou cantar pro mundo inteiro, que eu tenho orgulho de ser brasileiro. Vou cantar pro mundo inteiro, que eu tenho orgulho de ser brasileiro. Brasil, Brasil. Junião Alto Som, som, alarme, vidros e travas elétrica. Isso filme, envelopamento. O telefone é 982-005959, Avenida Fabrício Vanpré, número 1012, Jardim Piratininga. Pensou em som para o seu carro? Junião Alto Som. Meus amigos, essa pegadinha foi muito boa. Vocês viram a cara de assustado do rapaz? E como ele fugiu tropeçando e se machucando toda? Nossa, que engraçado, hein? É sempre bom lembrar que a pegadinha de hoje tem o oferecimento das... Você não vai querer ligar o nome de sua empresa à humilhação e à violência. Afinal, quem financia a baixaria é contra a cidadania. Uma campanha da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Dúvidas e sugestões, ligue 0800 619 619. Não jogue com a vida. Saiba como as drogas afetam o organismo e prejudicam a saúde. Acesse www.antidrogas.com.br. Nesse site você encontra tudo sobre drogas, artigos, fotos, notícias e várias outras informações sobre as drogas. www.antidrogas.com.br. Pensou em guincho? Juninho Fossato. Alto Socorro, Limeira e região. Reboco e remoção. Atendimento 24 horas para melhor servir. O telefone é 019-995-06-38-70, Rua Pascoal Marmo, em frente à Casa do Tubo. Juninho Fossato. Guincho com qualidade e confiança. Todos os anos, cerca de 1.300.000 toneladas de alimentos são desperdiçadas ou perdidas em todo o mundo. Então, cerca de 1/3 de tudo que produzimos acaba no lixo. Mas por que desperdiçamos tanta comida? Um dos problemas é a logística e armazenagem do transporte, que por aqui é lastimável, de acordo com Antônio Alvarenga, presidente da Sociedade Nacional de Agricultura, a SNA. Outro problema também é o fato do consumidor ser muito exigente com relação à estética dos alimentos. Ele não gosta quando aquela fruta está um pouco feia ou escura, mas pode ser comida normalmente como as outras. É o que afirma Silva, da rede Save Food Brasil. Com este grande problema, várias iniciativas foram criadas no Brasil para tentar barrar o desperdício de comida. Entre elas, um aplicativo que funciona como o Tinder, aquele da paquera, sabe? Ao invés de um crush, você aproxima a comida sobrando com quem precisa dela. Ele se chama Comida Invisível. De qualquer forma, o consumidor tem um papel fundamental não só de fazer a sua parte, mas também de cobrar o que os supermercados, os restaurantes e outros lugares que frequentamos estão fazendo para evitar isso. Diga não ao desperdício. Seja um consumidor consciente. Se alguém está matriculado em um curso e resolve desistir, pode receber de volta a taxa de matrícula. Se as aulas já tiverem começado, não há obrigação de devolver a taxa, pois o serviço já está à disposição do aluno. Contudo, se a desistência ocorrer antes do início das aulas, a instituição de ensino tem obrigação de devolver a taxa, pois ainda não prestou o serviço.
Como a escola teve despesas por ocasião da matrícula, poderá reter um percentual para cobrir despesas administrativas comprovadas. A lei não define o percentual, embora o Poder Judiciário aceite retenções abaixo de 20%. Acima disso, é abusivo. Exerça sua cidadania, conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br. Meio-dia e 12. De segunda a sexta, do meio-dia às 14 horas. Programa Edmilson Gonçalves e equipe. Prestação de serviço do jeito que você gosta. Mais notícias. Mais notícias. Aqui na Nova Paraíso FM. Não jogue lixo na rua, a cidade também é sua. Espere o caminhão passar. Leve o lixo na sacola plástica. Chega de mosca, chega de mau cheiro. Lixo na rua fica muito feio. Com a cidade limpa, você só tem a ganhar. Não jogue o lixo na rua. Chega de sujeira. Chega de sujeira na porta de casa. Lugar de lixo é na sacola plástica. A rádio que te aquece. Paraíso FM. Mais do que uma medida garantida por lei, oferecer a ampla acessibilidade a todos em espaços públicos é uma questão de humanidade. Portadores de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida também são parte da sociedade e merecem respeito. Eles têm os mesmos direitos e garantias que asseguram todo cidadão. Empresas privadas também devem se conscientizar e adaptar seus espaços. Acessibilidade é necessidade. Meio-dia e 13. É líder absoluta em audiência. Isso sim é fantástico. Paraíso FM. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Diálogos contra o racismo, pela igualdade racial. Que bloco é esse? Eu quero saber. É o mundo negro que Um mundo negro, um mundo multicolorido. Cores, raças, costumes convivendo no Brasil. Mas em pleno século XXI, não podemos afirmar que vivemos numa democracia racial. Ouça isso. Eu sou maître, mas um dos meus garçons disse que não aceita a ordem de crioulo. Esse é um dos depoimentos que fazem parte da campanha Onde Você Guarda o Seu Racismo, realizada pelo Diálogos contra o Racismo, que reúne mais de 40 instituições da sociedade civil na luta pela igualdade racial no Brasil. A campanha está na segunda fase e vamos conversar agora com o Irad Egrade, da comunidade Bahá'í, que participa dessa mobilização. Irad, qual a sua avaliação da primeira fase da campanha? Olha, a campanha ela alcança seu objetivo no momento que ela entra na memória do povo, né? O que aconteceu? A primeira fase da campanha foi uma fase de veiculação através da mídia, principalmente da televisão, de tudo aquilo que é o nosso ideário, ou seja, tirar o racismo escondido dentro do coração das pessoas, da mente das pessoas e botar ele mais exposto. Isso foi alcançado porque, ao final da primeira fase da campanha, nós tínhamos boas parcelas da população brasileira, o Brasil inteiro, né, se lembrando de que tinha visto alguma coisa na televisão e que existia alguma coisa chamada campanha contra o racismo. Dizer que no Brasil não existe racismo é fechar os olhos para o problema. Por isso, a campanha convida para uma reflexão e também para o diálogo com a sociedade, como explica Analba Brazão Teixeira, representando o coletivo Leila Diniz, do Rio Grande do Norte. Essa campanha tem uma coisa que é muito importante para a gente, é que é uma campanha que não parte só do movimento negro. É uma campanha que articula outras organizações que não tem na sua temática principal a questão racial, mas que se preocupa com a questão do racismo e quer mudar essa realidade do racismo no Brasil. Então, a importância dessa campanha, eu acho que o que é de mais novo é que é uma campanha que traz brancos a aderir e a compreender que existe o racismo no Brasil e que quer transformar essa realidade. Se por um lado muita gente ainda é racista, cresce o número de pessoas que não admitem mais essa situação e mostram a sua indignação.
A reação do jovem negro Gutenberg foi de indignação ao escutar este depoimento. A gente levou nosso afilhado de 3 anos numa festa e uma criança da mesma idade disse pra ele: minha mãe detesta gente preta e eu também. Porra, a mãe passou mais exemplo pro filho, cara. Não é porque ela odeia, porque ela vai passar porque ela deve odiar também não. Porque o filho aprende de acordo com a mãe. Imagine ela, se ela fosse pobre, passasse, o povo humilhasse. Ah, ela vai pobre, nega. Pô, ela tem que se pôr no lugar do nosso, que nós somos negros. Tem que se pôr no nosso lugar. Conversar, discutir, se informar podem ser bons caminhos para evitar que situações como essa que acabamos de ouvir aconteçam. Bem, quem conversa com a gente agora é a Liz Ramos, representante do Centro de Cultura Luiz Freire de Pernambuco. Liz, na sua opinião, quais são os efeitos do racismo na sociedade? O racismo faz a gente pensar que alguns são superiores e outros inferiores, que alguns são naturalmente da elite e outros são naturalmente das classes mais pobres, dos setores mais marginalizados da sociedade. Então, nesse sentido, eu acho que a gente que acredita na capacidade das pessoas terem direitos iguais, de uma cidadania que possibilite acesso a todos os direitos, aos direitos humanos como um todo, precisa enfrentar o racismo. Então, nesse sentido, é importante a gente reconhecê-lo, né, e enfrentá-lo. Também na linha do nosso programa está Rosana Heringer, coordenadora de programas da ActionAid Brasil e uma das coordenadoras da campanha. Rosana, podemos dizer que aconteceram mudanças em relação ao racismo no Brasil? Bom, eu acho que o mais importante da mudança que aconteceu em relação à questão do preconceito racial no Brasil nos últimos 10 anos é que houve uma maior visibilidade. As pessoas começaram a perceber mais a existência do preconceito e a se incomodar e questionar e mesmo denunciar a existência do preconceito racial. Durante muito tempo no Brasil, existia uma visão de que no Brasil não havia preconceito, de que era uma sociedade harmoniosa, sem esse tipo de conflito. E, no entanto, esse conflito sempre esteve presente e também uma desigualdade muito grande entre negros e brancos no Brasil. Então, a atuação do movimento negro, de ter mais democracia no Brasil, de uma maior liberdade e tudo mais, a gente pôde trazer esse tema para a discussão com muito mais força. Tanto o movimento negro quanto outras organizações que lutam contra o racismo. Bem, vamos para um rápido intervalo, mas a pergunta continua no ar. Onde você guarda o seu racismo? Diálogos contra o racismo pela igualdade racial. A primeira da preferência. A primeira rádio comunitária de Limeira. Paraíso. Notícia, informação. Aqui você fica por dentro dos fatos. A sua voz. Com Edmilson Gonçalves e equipe. Boa tarde, Limeira. Boa tarde a todos os nossos amigos, ouvintes, internauta, vocês que nos acompanham através das ondas da Nova Paraíso FM e vocês, internauta, que nos acompanha através das plataformas digitais, da página do programa A Sua Voz, da página da Rádio Nova Paraíso FM e do aplicativo da Nova Paraíso FM também. E depois você pode acompanhar também através do YouTube. Fica tudo aí gravado para você em todas as plataformas, que você que não consegue ver em tempo real, você pode ver à noite, à tarde, amanhã, final de semana, o dia que você preferir melhor, você que está no trabalho, às vezes dá uma olhada, não dá para continuar, mas você tem essa possibilidade através das ferramentas digitais de acompanhar o programa também em outros horários. Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês. Estou vendo que já tem gente ali interagindo junto conosco. Agradeço a cada um de vocês. Daqui a pouco nós vamos abordar essas pessoas que interagem no dia a dia junto conosco aí, que nos ajudam a fazer o programa Sua Voz através da sua colocação, através da reclamação da sua rua, do seu bairro, da sua região, da nossa cidade. E aqueles que têm algo para elogiar, é claro, o programa também está sempre à disposição de cada um de vocês aqui. Afinal de contas, é por vocês e com vocês que nós estamos aqui todos os dias. E hoje, segunda-feira, primeiro dia do meio do ano, 1º de junho de 2020,
Estamos aí iniciando mais uma semana, mais um programa Sua Voz. E lógico, até sexta-feira vamos estar junto com vocês. E hoje com a convidada aqui especial, é claro, ela que com certeza nas convenções que virão ou em julho para agosto, ou talvez um mês ou 2 meses depois, devido aí o possível adiamento das eleições para dezembro, que não tem nada ainda formalizado, mas lógico, já está discutindo no Congresso, no Senado e no TSE também. O Superior Tribunal Eleitoral também deverá ser adiado para dezembro. E nas convenções, com certeza, ela terá o nome referendado para a disputa da candidatura a prefeita ou prefeito na cidade de Iracemápolis. Ela que é uma pessoa conhecida aí no meio da sociedade, principalmente em Iracemápolis, mas na verdade é conhecida em Limeira, Iracemápolis, no estado de São Paulo, em cidades da região, devido todo o trabalho que ela já fez no estado de São Paulo, e dentre eles um aí que nós não poderíamos deixar de enumerar, que é a Mercedes, que veio para Iracemápolis. Todos sabem disso, a empresa, a montadora Mercedes, é uma das empresas mais importantes do planeta, e que através da Silvia Helena de Camargo, fazendo toda uma interação, um papel de busca que não é fácil. Imagina uma cidade do tamanho de Iracemápolis, pacata, com aproximado 30, 40 mil... 25 mil. 25 mil habitantes. E aí nós temos aqui Limeira com quase 350 mil. Piracicaba, uma cidade muito mais extensa, avançada, como tantas outras no estado de São Paulo e no nosso país. E aí eles conseguem levar a Mercedes para Iracemápolis. E a Silvia Helena de Camargo foi a protagonista dessa vinda da Mercedes, ou a principal protagonista da vinda da Mercedes para a cidade de Iracemápolis, que tanto beneficia Iracemápolis e também Limeira e outras cidades da região, devido a pessoas daqui que trabalham na Mercedes lá e pessoa de Iracemápolis, e os impostos que são importantes, que são gerados os recursos através dos impostos para a cidade de Iracemápolis. Silvia Helena de Camargo, obrigado por aceitar nosso convite e uma boa tarde para você. Eu que agradeço, Edmilson. Boa tarde aos ouvintes da Nova Paraíso. É um prazer novamente estar aqui com você, né? Como você mesmo falou, a vinda da Mercedes é algo muito importante, é um marco para a nossa região. Ela dobrou o orçamento do nosso município, né? Eu fico imaginando se a gente não tivesse recebido, né, trazido a Mercedes, o que estaria acontecendo com a nossa cidade. Principalmente agora, nesse momento complicadíssimo que a gente está vivendo. Crise, né? Que nós lá não temos nenhum hospital, nós dependemos diretamente de Limeira, né? Então, aqui todo o meu agradecimento ao povo limeirense por essa acolhida sempre, né? Somos irmãs, né? São cidades irmãs. Nós éramos bairro de Limeira, né? As minhas famílias são pioneiras na cidade. Meu avô, estádio municipal no nome dele, foi uma das figuras principais aí na emancipação da cidade. A minha avó é Kiel, por um acaso, da família Kiel, Greve Carneiro, que é daqui de Limeira. E a família Camargo, o primeiro armazém lá, né? Começou no Ribeirão Cachoeirinha lá, e depois foi para a cidade para montar o armazém do Camargo, que até hoje lá são os supermercados Camargo. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui. Para a gente que é de Iracemápolis, Limeira são cidades, né, muito... praticamente a mesma cidade, né? A gente está muito ligados, né? E é isso. Muito feliz de estar aqui. Obrigado, Silvia. E Limeira já tem pessoas aqui do Santa Adélia, do Água da Serra, e agora com certeza do loteamento ali, Engenho Novo, não me recordo se é esse o nome do loteamento,
que fica bem na divisa ali do município, e também 2 condomínios, ou um condomínio que tem do lado direito, além do pessoal de chácara, né? Sim. O condomínio, com certeza, tem pessoas que já falaram para mim, daqui do bairro Santa Adélia, Águas da Serra, que eles vão nos bancos de Iracemápolis, tem conta, porque é mais próximo. É mais fácil lá do que aqui. Porque devido ao trânsito, é mais rápido, entendeu? Eles pegam aqui a pista, entra aqui na rotatória de Santa Adélia, eles gastam 2-3 minutos para chegar estar lá. Para estar em Iracemápolis, entendeu? E com o loteamento novo ali, o Recanto do Engenho, se não me falha a memória, é esse o nome, e aquele outro condomínio que tem do lado esquerdo indo daqui para lá, é bem mais próximo ainda. Então, realmente é uma cidade aí, irmã, podemos dizer assim, e que tem tantas pessoas daqui que trabalham lá, de lá que trabalham aqui, e há essa interação. Eu, por exemplo, eu tenho parente que mora lá em Iracemápolis, eu já trabalhei em Iracemápolis, é uma cidade muito gostosa, um povo acolhedor, um povo muito bom. Você falava aí da tradição da cidade, da família Camargo. Eu tive o prazer de conhecer o trabalho deles lá na cidade, quando eu acho que uns 15, 20 anos atrás. Entendeu? E realmente é uma família tradicional. E os Kiel, que todo mundo conhece. Kiel, que vem de Pedrinho Kiel. Pedrinho, meu primo. Pedrinho, que foi prefeito de Limeira por 2 vezes. Depois nós temos aqui o Café Kiel, né? Café Kiel. Vamos mandar o boleto aí, hein? Café Kiel. E dentre outros Kiel aí que fez história na nossa cidade com o trabalho deles desenvolvido, como é o caso do Pedrinho, que é uma figura querida dentro da nossa cidade, respeitada e que todos gostam, que já esteve aqui tantas vezes junto conosco, com certeza em breve estará novamente aqui junto conosco. Sim. Agora, Silvia Helena de Camargo, eu lembro desse nome, Silvia Helena de Camargo, forte na capital, forte no interior e vice-versa. Silvia Helena, forte no interior, forte na capital. Exatamente. Você passou pela um trabalho na Fiesp, né? A minha história com a Fiesp é assim, uma coisa... Eu gosto de ver a vida muito... Tudo que acontece muito de pano de fundo, né? Na verdade, estamos aqui para evoluir, né? Assim como esse momento aqui que estamos vivendo. Mas quando eu saí do Banespa, que o Santander comprou, né? Por um acaso, né, eu fui levar currículo para Americana e passei por Santa Bárbara e deixei meu currículo lá, né? A menina pediu uma foto. Não, deixa, você tem uma foto e tal. Era para uma vaga importantíssima. Era o lançamento da campanha do SCAF, como presidente a Fiesp, o João Guilherme Omedo seria vice, e o Rafael Cervoni, que era vice no Sinditexto, que depois foi para a BIT, e é vice-presidente também no Ciesp. Então, eu participei de todo esse processo, né? Fui admitida naquele momento por conta de ter a relação que eu tinha através do Banespa com os empresários. Então, foi uma coincidência muito grande eu ter encontrado com o Rafael 15 dias antes num treinamento. Passei por lá, entreguei esse currículo. Quando eu vi, eu estava fazendo entrevista com o Rafael Cervoni e servindo a João Guilherme, todos esse pessoal que queria alguém forte para substituir Horácio Laferpiva, que estava saindo, estava com diverticulite, estava doente, né? E dali começou toda uma trajetória. Eu fiquei 10 anos na Fiesp. Aí eu tive um problema gravíssimo de saúde e tal, perdi um rim, né? E aí fui me afastando e montando, junto com eles, uma empresa especializada em condomínios industriais, negociação de indústrias. Aí eu participei muito diretamente na negociação da Toyota, em Santa Bárbara, também a Hyundai em Piracicaba, a Honda, e fui entendendo como funcionava todo esse processo. Então, porque quando uma multinacional vai negociar uma cidade, além do Invest São Paulo, no estado, que é o órgão que vai captar isso, ela entra com esse pedido em todos os estados, né? Então, a gente tem que saber mais ou menos com o que você está lidando para saber o que você vai oferecer. Então, Iracemápolis era um sonho para mim levar uma grande empresa lá.
E foi por isso que eu acabei entrando com o Valmir, aceitando entrar com ele e montar a Secretaria de Desenvolvimento, porque até então não tinha uma lei de incentivo, nada que fosse se tornasse a cidade atrativa, em hipótese alguma. E a Mercedes, por sua vez, assim como as grandes multinacionais, não querem cidades pequenas. Sim. Elas querem cidades grandes por uma questão de mão de obra, principalmente, né? E aí eu, com todo o meu conhecimento, já tinha experiência com as outras montadoras e negociando também a Land Rover, que é uma coisa que poucos sabem, né? Que eu também negociei a Land Rover para a nossa cidade. E com toda essa situação e essa habilidade, o Invest São Paulo me deu uma oportunidade de estar com a Mercedes, 15 minutos, não tinha mais que isso, para uma reunião onde as cidades grandes estariam participando. No início foram 300 cidades no Brasil inteiro. Quando se chegou a 15, 20 cidades do estado de São Paulo, me colocaram 15 minutos. Aí já era, né? Aí você dominou. Aí me deu a bola, eu chutei no gol, né? Eu levei isso com toda a simplicidade do mundo, que eu acredito muito na simplicidade, né? Acho que a gente veio para buscar isso, né? Deus nos coloca à prova através do poder e do dinheiro para ver se você vai manter sua simplicidade. Mas com toda a simplicidade do mundo, eu levei uma cartolina desenhada uma margarida, que o miolo era amarelo, né? E as pétalas eram as cidades vizinhas, Limeira, Piracicaba. Então eu tinha que provar com aquilo ali, encantá-los e provar com aquilo ali que a gente tinha mão de obra em toda a região que iriam servi-los, né? Que eles seriam o centro. E aquilo criou uma sinergia, uma emoção muito grande, porque nós na mesa de negociação, não estamos lidando com o CNPJ. Estamos lidando com pessoas físicas, pessoas que estão ali, têm sentimentos. Sim. Então, e isso é muito observado para quem tem habilidade em negociação na leitura, né? Leitura que a gente percebe no olhar, e isso tudo você vai ganhando com o tempo. Então, eu fui me especializando ao longo do tempo com isso. Então, eu sabia que eu emplacaria trazendo a simplicidade, mesmo porque os alemães, eu sou também, um lado da minha família, são alemães, né? Eles são pessoas que têm um coração muito grande, né? Eles são muito corretos, têm coração muito grande. E na Alemanha, eles gostam de ser o centro. Então, eu trouxe muito isso. E aí foi uma paixão, né? Que depois, por diversas vezes, a gente perdia a vinda dela, porque tem N etapas. É um processo muito difícil. Isso, a senhora que vai falar sobre essas etapas para nós. Bom, eu vou contar o quanto deve ser difícil. Não é fácil. Eu não acho que qualquer pessoa consegue imaginar o quanto é difícil para uma empresa do porte da Mercedes instalar em uma cidade, entendeu? Uma cidade interiorana, vamos dizer assim, uma cidade de pequeno porte, se tratando de extensão e população. E foi realmente um feito aí, eu lembro de toda a repercussão. Sim. Na época, entendeu? E ainda hoje nós ouvimos aí sempre falar da Mercedes e a importância financeira para o município e até mesmo para a região, né? Mas principalmente para o município de Iracemápolis, que essa empresa significa e vai continuar significando. Mas nós vamos falar sobre isso já, continuar falando sobre isso já. E hoje nós vamos falar também. Houve um furto na madrugada desta segunda-feira na UBS Dores 2, ou seja, lá no postinho de saúde do Parque Nossa Senhora das Dores 2, onde levaram computadores e outras coisas. Não foi afetado o atendimento, porque a máquina principal que gerava ou já estava gerado esses agendamentos ficou lá, mas algumas coisas que foi afetado foi transferida aqui para o Dores 1 e para o Parque Residencial Abílio Pedro, ou seja, a unidade básica do Abílio Pedro e do Dores 1. Mais uma vez aí acontecendo e providências precisam ser tomadas. O secretário de Segurança esteve no local, Polícia Civil, foi acionada a perícia e, sabe, mexer onde o povo mais precisa, onde saúde, gente, precisa alimentar bem de saúde, é tudo que nós precisamos nesse momento. Deus é supremo, não há nem o que dizer que ele é supremo. Então esse furto aí que pegou todo mundo de surpresa lá no Dores 2 quando chegou
pela manhã ou ainda pela madrugada que foi acionada a Guarda Municipal e a perícia esteve no local também. As lojas voltaram a funcionar nesta segunda-feira. O comércio funcionará por 4 horas. Os shoppings da cidade também só poderão funcionar nesse modelo, conforme decreto público na semana passada. Essa responsabilidade que foi repassada para os prefeitos e o prefeito de Limeira, o Mário Bution, que editou um decreto aí para que as lojas possam abrir por 4 horas e com um público reduzido, acho que é 30% da capacidade, o que é inteligente da parte dele, porque se abre tudo, aí o perigo é maior ainda. Agora, os próprios lojistas, comerciantes, eles querem que abra, e nós entendemos perfeitamente a situação deles, ainda que muitas vezes nós não concordamos com determinadas atitudes, determinadas ações, mas nós entendemos, gente. Há uma preocupação do lado deles. Tem, por exemplo, nós tomamos conhecimento, eu não posso afirmar que isso é verdade ou não, mas o Sempre Vale do Centro, na sexta-feira, demitiu 40 funcionários. Tem uma outra empresa, não sei se é Faurecia ou não, que demitiu 150 semana passada. Então há uma preocupação em todo o nosso país, e a nossa cidade, a cidade de Iracemápolis, da Silvia Helena de Camargo, não é diferente. Agora, a população ela precisa ter um pouco de consciência. Eu passei agora pela manhã, na parte da manhã, há 2 horas atrás, mais ou menos, na rua onde fica a loja 100, e estava totalmente lotado de gente aglomerada, as lojas com a porta aberta, porém todo vedada com aquelas fitas que não pode ultrapassar, e apenas uma entrada, uma pessoa, para que respeite as normas do decreto e as orientações sanitárias. A população precisa ajudar, gente, precisa contribuir, precisa colaborar, entendeu? O mundo não vai acabar, não vai terminar, sabe? Aí abre, vai todo mundo lá de uma vez. Eu não vou, aconselho meus familiares para não ir. Vai ficar aberto a semana inteira, essas 4 horas, semana que vem, o mês inteiro, o ano inteiro. Não há por que esse desespero. Se fala que vai ter uma coisa ali, vai todo mundo de uma vez só. O risco aí, todos nós já sabemos. E nós não queremos que ninguém passe por isso. Infelizmente, muitos já estão passando e outros poderão passar, assim como todos nós estamos sobre essa vulnerabilidade, mas a população precisa se conscientizar. Não é culpa do empresário, não é culpa do lojista, não é culpa do gerente da loja, não é culpa do vereador, não é culpa do prefeito, é um pouco de consciência da população. Essa é uma grande verdade. Precisamos ter um pouco mais de cuidado com isso. Que mais? Coronavírus, mortes por coronavírus mais que triplicam em Limeira. Em menos de uma semana, a cidade já passou de 200 casos e tem atualmente 10 mortos contra a Covid-19. Nós vamos falar sobre isso também. É importante a gente explicar para as pessoas o que são essas mortes. Aí, Edmilson, mas não é morte? É sim, vieram a óbito. Mas o que são? Por que são? Quem são? O que aconteceu? É importante para a população entender um pouco melhor e também saber que eles precisam se prevenir e respeitar as orientações aí das instituições de saúde, tanto a nível federal, estadual e municipal. Vamos falar sobre isso também, mas vocês estão vendo o número aí, é um número crescente e que com certeza, infelizmente, e tomara que eu esteja errado aqui, ele deve continuar crescente. E aí, mais uma vez, nós dizemos que a culpa não é de ninguém. Se existe alguém culpado nisso, não está nesse país, né? Não está. Infelizmente, não está nesse país, né? Não. Existe alguém lá fora que está ganhando muito dinheiro com tudo isso. Exatamente. Enquanto tem gente morrendo no país inteiro, todo Brasil. Mas nem por isso nós podemos parar a vida. Nós temos que respeitar as orientações, prevenir
Nós temos familiar, aqueles que não respeitam a si próprio, que tenha um pouco de respeito com a sua própria família, com seus pais, com seus avós, com aqueles que, os nossos entes queridos, nossos amigos, nós devemos ter esse respeito com eles. Porque se nós não nos preocupamos, se a gente não se preocupar com a gente mesmo, nós vamos pensar no próximo. Eles estão se prevenindo. Então, vale a pena cada um aí fazer uma reflexão e pensar um pouco nisso daí. Mas vamos matar esse assunto da Mercedes, que eu quero entrar na questão do Covid-19, o famoso coronavírus. Cada vez que eu falo coronavírus, eu lembro da época do chupa-cabra, você lembra? Então nós vamos... Você me faz rir. Depois, nós vamos entrar na época, depois no coronavírus, e vamos falar aí desse uso de máscaras que também está dentro do decreto e deve se tornar lei federal essa semana ou a semana que vem. O que eu acho extremamente correto, eu estou aqui sem máscara, mas nós estamos aqui apenas em 2 pessoas dentro do estúdio, e ainda que tivesse 3 ou 4, mas estamos mantendo o distanciamento e, além de tudo, desinfectado cada vez que sai um apresentador daqui de dentro. E mesmo assim, nós estamos com máscaras aqui, tá? A Silvia está com a dela ali, ela até perguntou de mim, fico com a máscara ou tira a máscara? Pode tirar, que nós estamos com distanciamento. Então, estamos fora daqui, a gente procura não andar sem máscara, não devemos andar. A máscara é um instrumento importantíssimo para nos prevenir. Ela é o 100%? Não, mas com certeza ela se previne muito bem e pode salvar vidas, deverá salvar muitas vidas. Eu só fico sentido que eu acho que essas máscaras deveriam ter havido esse decreto, ou mesmo uma lei federal, lá em fevereiro, março. Sim. Hoje nós teríamos menor número, com certeza. Mas eu quero até ouvir sua opinião daqui a pouco, mas vamos voltar lá. Voltar na história vamos lá em Iracemápolis, vamos falar de Mercedes-Benz, vamos falar do que gera recurso para a cidade, do que gera emprego para a comunidade iracemapulense. Vamos falar naqueles que têm a família e está com seu emprego lá na Mercedes, que precisa, o pai de família, essa empresa tão importante para Iracemápolis, e assim como todas que tem lá, e para a nossa cidade, toda a nossa região também. Silvia Helena de Camargo, me fala qual que foi os passos aí. Você falou aí dos 15 minutos, né? Levou algumas pétalas lá para impressionar os alemães, é isso mesmo, né? Os alemães. E depois aí eu imagino que veio vindo da seleção e vai sendo eliminado. Como um campeonato, vai sendo eliminado. Vai sendo eliminado. E a disputa eu imagino que deve ser acirrada. E como ganhou esse jogo? Conta para nós esse espaço aí, Silvia. Então, tudo tem que ser, a base tem que ser a verdade, entendeu? Você pode, chegam prefeitos com livros, né? Por exemplo, chegaram com livros, né, em inglês, em português, em alemão, mostrando, né, a maravilha que é aquela cidade. Só que não basta isso. É lógico que cada prefeito, cada administrador vai puxar, não, a minha cidade é a melhor do mundo para você estar lá. A melhor esquina do Brasil é a minha. Isso aí não cola, não vira. O dia a dia, quando eu apresentei a cidade, eu já sabia o que ia acontecer em seguida. Então, eu já deixei claro como era a mão de obra da cidade, a simplicidade do povo, que eles não encontrariam ali toda a mão de obra, como era o perfil de Limeira, como é o perfil de Piracicaba, Santa Bárbara, Americana, Rio Claro, como funciona essa questão de... Porque eles estão... a nível Brasil, em São Bernardo é a maior delas, né? Sim. Mas, assim, eles não têm essa ideia de que ônibus aqui, para nós, é muito prático, é muito fácil. Então, a Caterpillar passa em Limeira para recolher funcionário, né? Sempre existiu essa conexão, né? Esse transporte. Então, eu fui mostrando isso e eles foram checando. A partir do momento que eles sentiram firmeza pelo meu histórico, pelo meu currículo, eles sabiam que eles não estavam
com uma pessoa despreparada ali, né? Só que quando nós fomos para a negociação, já estava tudo preparado, desde o terreno que eles poderiam estar se instalando, o tamanho do terreno, porque eles, quando sentam na mesa, eles não têm noção, cada multinacional tem um perfil e ela não tem noção daquela região. Quando você vem com a sua habilidade, com a sua experiência, mostrar para eles, olha, é seguro que você fique com um terreno 3 vezes maior do que você está achando que é necessário. Por quê? Porque a Hyundai, por exemplo, separou 1 milhão de metros. Quando ela viu, ela não tinha terreno para colocar fornecedora. Precisou comprar mais 1 milhão de metros. Só que aí você deu um tiro no pé, porque você supervalorizou o vizinho. Então, tudo isso tem todo esse jogo. Desde, por exemplo, energia elétrica de alta tensão, a liberação do DR, né? E vai. Entradas, por exemplo, no caso de uma greve, você tem que ter 2 entradas, tem que ter entrada da diretoria. No caso de ocorrências de acidente de trabalho muito grave, você tem que ter dentro do espaço aéreo uma situação confortável, você não pode ter uma linha de energia passando ali, né, de alta tensão e tal, para não prejudicar isso daí. Então, desde um diretor, né, que vem para o Brasil, um presidente, tudo isso você tem que estudar antes de escolher o terreno que você vai colocar à disposição, porque quando você senta com essa força, essa experiência, você vai dando essa confiança, começa a ter uma relação de confiança e ali você vai ganhando todo mundo. E foi isso que a gente fez, né? Graças a Deus, nós temos amigos em todos os lugares, né? Sabesp, CETESB, o que precisar a gente tem, a gente sabe, não, Sabesp não, CETESB, e todos os caminhos, todas as concessionárias, né? Ali tinha muito Electro, era até um ponto, e CPFL estava vindo da ArcelorMittal com energia pesada. Então, a gente teve que chamar as duas e ver de onde a gente ia trazer, né? Essa infraestrutura ali. Então, a questão de asfalto, toda aquela rotatória que foi feita, tudo isso, Senai, aí o SCAF, o João Guilherme já tinha doado um terreno, uma parte de um terreno, para fazer um Senai voltado para o setor sucroalcooleiro, né? Aí nós sentamos com toda a nossa ligação, né? A ligação forte com o SCAF, junto com a Mercedes, para discutir uma ampliação dessa escola que estaria sendo construída para colocar ali toda a parte automobilística, que, na verdade, a Mercedes, nós negociamos e ganhamos elas em 5 meses. Foi a negociação mais rápida que eu já participei até hoje, né? De uma montadora em 5 meses, e foi o anúncio dela, e eu vou contar como foi o anúncio ainda, como foi tão especial. Queremos saber. E são segredos que a gente mantém, mas chegou o momento de dizer, né? E a gente vai contar. E então, em 5 meses, né? E eles precisavam de um lugar na cidade que eles pudessem estar treinando os funcionários e também colocando o Porto Seco, porque um dos programas do governo federal, Inovar Alto, dava isenção do imposto de importação e tal. Então, aquele prédio na frente da Starplast, que era a antiga Starplast, também toda essa jogada, a gente tinha esse galpão, né? Então, quando eu fui para a negociação, já sabia tudo, né? Tudo. E muito assim, a gente procurou usar muita proximidade, maior transparência possível, assim. É o galpão tal, a empresário tá aqui, os proprietários tá aqui, ó, sentem em conversa. Usina, nós tínhamos que trabalhar a questão do Senai junto, sente e conversa. E fomos criando essa relação de amizade entre as indústrias de lá, né? E eles foram checando. Então, eu que sabia de tudo que estava acontecendo, né? Porque meus filhos ficaram sabendo na semana do anúncio, só para você ter uma ideia, o sigilo da coisa. Eles tomavam um café numa padaria, aí tinha outro diretor que estava na outra, o pessoal de engenharia estava... Eles checavam tudo, eles conversavam. Já era uma estratégia deles. Sim, é assim que funciona. A Toyota, em Santa Bárbara, ela não foi, porque alguns empresários sacaram o que estava acontecendo e eles responderam um questionário lá negativamente, entendeu? De forma negativa, para atrapalhar a vinda. Porque quando vem uma multinacional, o que acontece? Ela mexe na estrutura,
de trabalho, ela começa a pagar mais, então ela vai tirar aquele melhor funcionário daquela empresinha pequena que não tem condições de pagar um salário alto, ela começa a puxar esse tipo de mão de obra. Então tem empresas que não têm interesse que venha, porque vai quebrar a estrutura dela. Só que nós temos que pensar no todo, não é só no emprego, é no orçamento, que nem Limeira, por exemplo. É uma cidade, né, abençoada, mas se ela tivesse mais umas 2 grandes empresas multinacionais, nesse momento de pandemia, né, quando uma favorecia, né, porque o Brasil, quando você tem uma multinacional, o que acontece? O Brasil, você tem um ponto dela, mas você tem uma estrutura internacional dela. Por mais que ela dê prejuízo, eles vão segurando ao longo dos anos e vão mantendo essa fábrica, né? E voltando para fechar um momento muito emocionante na minha vida, a minha avó, né, Olímpia Kiel e tal, e eu fui os alemães, né, a minha família é alemã, né, e do lado da minha mãe, aí eu fui no cemitério, porque eu estava exausta, eu já não tinha mais o que fazer para Mercedes vir, entendeu? E fazia uns 3 dias que o presidente Brasil tinha vindo, mas eu nem, ele não ficou claro que era ele, mas na mesa, assim, 10 caras, eu já fui percebendo quem era quem ali, né? Aí na saída ele quis ir no toalete e tal, aí eu o acompanhei até a porta e ele virou para mim e falou: "Você é daqui mesmo?" Porque a admiração de quem vem de fora é se eu sou de Iracemápolis, é porque eu trabalhei fora a vida toda, né? Sim. Então, o nível é diferente, né? De conhecimento, né? E eu falei, sou sim. Daí eu, percebendo que ele era a pessoa que realmente era o ponto-chave ali na reunião, eu falei, por favor, dá esse presente para nós. Não é para a cidade que você vai fazer, é para a região toda. Aí ele, com essas palavras, falou assim... isso era uma terça-feira, ele falou, até o final da semana eu vou decidir. Ele falou com essas palavras, eu vou decidir. Eu saí dali, né, muito animada. Aí chegou na sexta-feira, na hora do almoço, eu fui para casa, falei, não, ele não ligou ainda, ele não houve uma manifestação. Eu fui no cemitério. Fui no cemitério, joelhei lá, rezando para os meus avós, falei, olha, é o seguinte, agora é com vocês aí. Porque eu sou uma pessoa muito espiritualizada. Sim. É com vocês aí. Tocou meu telefone, era ele. Ele falou, Silvia, você tem alguém do seu lado? Eu falei, não tem ninguém. Eu não podia nem falar que eu estava no cemitério. Ele falou, você levou a Mercedes, você ganhou, você nos ganhou. Antes de falar para o prefeito, ele falou, então, nós queremos você aqui, tomando toda a parte jurídica agora, né? Deixa eu me segurar. Isso, né? Me emocionar. Parte jurídica, eu vou ligar para o seu prefeito agora, ele não está sabendo, e você, quando ele te ligar, quando você for para lá, você vai fingir que não está sabendo, mas a Mercedes, ela não lida com político, ela só lida com técnico. Você passou por todos os nossos testes, a sua honestidade, a sua capacidade vai nos ajudar a fechar isso e a implantar a fábrica. Então, para mim, ali eu desliguei, virei chorar, né? Agradeci e fui para a prefeitura. No que eu estou indo, o prefeito me ligou, falou, olha, recebi uma ligação agora, não esboce sorriso, não faça nada, venha para cá, mas você tem que estar com ele na segunda-feira de manhã, em São Paulo, preparada, porque eles daqui para frente eles só querem o técnico. Aí, a partir disso, são muitos segredos. A Mercedes não é apenas o que já veio. Nós gostaríamos de contar todo o projeto. Ainda não pode. Mas é uma coisa gigantesca e as pessoas vão perceber logo, né? Por isso, inclusive, toda a minha preocupação com a água, porque na ocasião eu consegui do Estado toda a infraestrutura, inclusive 8 milhões para a água, e levou-se 4 anos para levar a água lá. Porque eu entrei na prefeitura, eu ganho muito com a minha empresa, não tinha cabimento eu continuar trabalhando além de um ano. Meu trato foi trabalhar um ano, levar uma multinacional, tchau, né? Lei de desocupação de solo, tudo que precisou, lei de incentivos, plano diretor, fiz tudo e continuei com a minha empresa, né? E então eu tive que virar as costas de certa forma para essa questão da água para ajudar a Mercedes, porque daí eu fui levar fornecedor para ela, para implantação e continuei com outras negociações aí, né?
E então tudo isso me traz toda essa experiência que eu tive também com a Mercedes e tudo que eu vi até hoje, né, nessas questões aí, vai muito da simplicidade, de você jogar real. Uma cidade, as pessoas têm que entender que tudo começa na indústria, a economia começa na indústria, ela é a engrenagem maior. Não existe comércio e serviço sem indústria. A partir do momento agora que a indústria começar a rodar, que nem quem perdeu o emprego aqui, ela vai rodar. Perdeu agora, mas tem que ter fé. 90 dias, 120 dias, o Brasil já começa, porque o Brasil já não estava bem antes da pandemia. Sim. E não podemos culpar esse ou aquele político, porque se o carnaval... Não tem essa, gente. Hoje, tem um número importante, que nós estamos a quase 30 mil mortes, mas nós temos um número importante para São Paulo. 70% das nossas UTIs estão sendo utilizadas. Nós temos aí uma margem de 30%. Espero, nos próximos dias, a gente não chegar no pico de 100%. Mas por que eu estou falando isso? Porque, de certa forma, o pessoal não gosta do Dória e tal, mas ele tem um olhar administrativo. A política, ela tem que ser vista dessa forma, né? Os municípios têm que largar a mão da coisa da politicagem. Não cabe mais. Nós estamos vendo o que está acontecendo no Brasil. Você não sabe quem está falando o quê. Não dá mais para você falar. Eu acho que esse está falando a verdade ou aquele. A quatro paredes, eles estão fechando os acordos deles. Não dá mais para a gente brigar por política. Mas as cidades têm que serem vistas, administradas de forma... sem politicagem. Sem politicagem, né? Porque quando você pensa em orçamento, eu fico imaginando Iracemápolis, uma cidade que está, desculpa aí, abandonada, com um hospital que não existe. Eu fui lá outro dia para medir a pressão e tal, e a parte de cima está com infiltração onde se toma injeção. E eu sou muito observadora. Eu chego num lugar e eu não tem como eu não observar. Porque quando você está numa mesa de negociação, qualquer piscada, qualquer olhar é um dado importante para você. Então, eu com o tempo, com a idade, né? Porque eu não sou novinha, né? Aliás, quero registrar aqui que eu sou a pré-candidata mais velha da cidade. É mesmo? Eu sou. Só tem cara só tem fisionomia. Isso. Então, o que eu quero dizer para a Limeira, por exemplo? Não é fácil levar uma multinacional, não é fácil, gente. Não dá para culpar esse ou aquele político. É uma coisa difícil, dificílima, uma série de detalhes, mas tem que querer, né? É isso que tem que acontecer. E a gente queria muito lá. Correto. Eu tenho até algumas perguntas, mas eu vou pegar um gancho da Cristiane Beraldo ali, porque a gente sempre fala aqui em algumas questões. Nessa questão eu vi uma colocação ali importante da Cristiane Beraldo, eu vou ler ela já, assim como os dos demais, depois eu fazer algumas outras perguntas para você aí, mas quando você fala dessa questão, nós colocamos, e não tem como você fazer um programa ou você dialogar com uma pessoa hoje numa roda de amigo ou mesmo familiarmente, não tem como nós não lembrar dessa pandemia, da crise que já vinha o país, entendeu? Não tem, e que a pandemia venha a deteriorar um pouco mais, entendeu? Não tem como lembrar. Agora, eu disse aqui, acho que na quinta ou sexta-feira, um fala uma coisa, outro fala outra. E aí, quem que tá certo? Na verdade, nós não sabemos. É só o tempo que vai mostrar realmente quem tá certo. É lógico que as pessoas precisam sobreviver. Não pode morrer também de coronavírus com os braços cruzados. Precisamos ir à luta. Mas quem tá certo, só o tempo vai mostrar tudo isso. Essa é uma grande verdade. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui os internautas, que eu quero... Tem uma colocação da Cristiane Beraldo que eu achei importante ali. Fabiano dos Santos Pimentel, obrigado. Cristiano, já falei. O Mail Querubim, a Cristiane Beraldo. Desde já agradecemos. Se você puder, doe... coloque ver mais. Doe precisando para as cestas básicas. É a campanha que a rádio está fazendo aqui, a emissora está fazendo, para arrecadar alimento, para ajudar aquelas famílias que precisam. Então, está sendo feito as lives aos sábados aqui,
às 7 horas da noite. Eu participei já de uma das lives e é importante que todos façam a sua doação. Uma cesta básica, dá? Não dá, pode trazer. Não dá? Não tem condição, só tem um pacote de macarrão aqui em casa e eu tenho vergonha de levar. Não tenha vergonha. Esse um pacote de macarrão de 1 quilo que você tem aí, talvez para você seja pouco, mas ele pode matar a fome de uma família toda, tá? Então, as portas da emissora estão aqui abertas de domingo a domingo, e você pode trazer a sua doação aqui para ajudar aquelas famílias que precisam. As cestas básicas estão sendo montadas e até mesmo marmitas que estão sendo feitas, como você ouviu aqui no sábado, o senhor aqui que ficou até 4 horas da manhã, 3, 4 horas da manhã, levando marmita para pessoas que ficam na rua, que moram na rua, infelizmente, para ajudar essas pessoas. Então é importante a doação de cada um. Cristiano Beraldo, boa tarde, Edmilson e equipe da Rádio Nova Paraíso FM. Obrigado, Cristiano. Boa tarde para você também. Boa tarde, Edmilson. A convidados ouvintes, parabéns, nossa querida Iracemápolis, pelo sucesso. Uma vergonha para Limeira. Querem fazer de Limeira um dormitório. Querem mandar aqui em Limeira. O que ele quis dizer aqui é que Iracemápolis se avançou, e Limeira fica para trás. É isso que ele quis dizer. Isso é fruto, Mail, de políticas arcaicas na nossa cidade, de brigas políticas que se arrastou aí por décadas lá no passado e que até hoje ainda existem pessoas que tentam atrapalhar a administração da cidade de uma forma ou de outra. Infelizmente, esse tipo de politicagem, seja para quem for, para quem está no poder ou para quem está fora, não cabe mais dentro das administrações públicas, como a própria Silvia Helena falou. Se tivemos aí um transporte coletivo arcaico, onde toda a população sofria com ele, é fruto de má gestões do passado. Se temos aí um déficit habitacional altíssimo em nossa cidade, é fruto de administradores que passaram e sequer tiveram um bom senso com aqueles que precisavam. E assim por diante, entendeu? Não vou ficar citando tudo aqui, só fico o programa inteiro só falando disso daí. Mas você está correto. Temos que olhar para frente, pensar para frente e o melhor para a nossa cidade, toda a região, estado e o nosso país. Sandra Oliveira, obrigado pela audiência. Vilma Maria de Freitas. Odair, deixa eu ver o que está difícil aqui. Odair Rocha, obrigado pela audiência. Já fui muitas vezes para Iracemápolis passear na Lagoa e na Praça Central. Muito bom o clima. Limeira é terra da laranja. Iracemápolis é terra da laranja. Faz uma pergunta. Iracemápolis é uma pergunta. Peraí que ela vai te responder. Não, viu? mas ela fala assim, é das mulheres lindas e simpáticas. Realmente. Peraí, vamos ver aqui. Limeira é terra da laranja. Iracemápolis. Ele faz uma pergunta. Além de ser a terra das mulheres lindas e simpáticas. Maio, tá com a asa alta aí. Mas é verdade, eu trabalhei em Iracemápolis. Tem muita mulher bonita lá. Tempo, tem muitas pessoas lá bonitas, são um pessoal acolhedor. O sucesso do Cresce, alegre, né? Todo mundo ia lá paquerar as meninas de lá, né? Exatamente. E eu não vou contar aqui que elas gostavam mais. Mais dos limeirenses. Não, isso da sua boca. Josué Pires também acompanhando, Cristiano Beraldo. Silvia Helena, você poderia ser coach, né, para os políticos daqui de Limeira, dar cursos e orientação, porque eles estão batendo a cabeça. Palavras da Cristiano Beraldo. Obrigada, Cristiano. Josué Pires manda uma boa tarde para nós aqui, ele que tem um programa aqui das 18 às 19 horas. Muito obrigado. Edmilson, a Silvia Helena, Edmilson, a Silvia Helena, boa tarde. Boa tarde, que Iracemápolis não passou da hora de ter seu hospital próprio, com auxílio da Mercedes Usina, e também está no seu projeto
Sim, aeroporto regional. Existe eu vou falar isso aí. sobre isso. Realmente ela vai falar sobre tudo isso, o Josué. E são coisas aí que ele citou aí que a nossa cidade Ah lá, a Silvia Helena vem para Limeira, que legal. Imensamente maior do que Iracemápolis, muito mais arrecadação e não tem um aeroporto. Né? E até há o projeto de aeroporto onde foi enterrado 13, 14 milhões lá. Quando eu passei pela Câmara, eu assinei para que fosse investigado esse valor que está enterrado lá naquela, nada mais, nada menos hoje do que uma pista de racha de motoqueiros e pessoal de carro de corrida, onde a polícia precisa ir sempre lá e fazer apreensões, infelizmente. Fruto de administrações medíocres que só atrasou a nossa cidade. Ademir Oliveira, obrigado pela audiência. É o pastor Ademir? Obrigado, pastor, obrigado pela audiência. Grande abraço para o senhor e toda a família, tá? O Mail, Silvia Helena, vem para Limeira, ser prefeita de Limeira, tá precisando de pessoas como você. Então, quem sabe na próxima, né? Visionárias. Primeiro eu fico lá, depois eu venho para cá. O Ademir, boa tarde, Edmilson, semana abençoada para todos vocês. Amém, obrigado, pastor. Grande abraço para o senhor também. Eu vi, será que eu perdi aqui a colocação da Cristiane? A Cristiane Silva, você pode vir ser coach, né? Para os políticos de Limeira. Eu não lembro se era parece que assim, tinha feito mais uma colocação. Um dos ganchos que eu quero pegar aqui da Cristiane, e antes eu vou cumprimentar aqui o Juninho Fossato, que manda uma boa tarde e ótima semana para todos nós aqui. Juninho Fossato, lá dos Guinchos Fossato, que você já ouviu a vinheta dele aí, qualidade e confiança. Irineu Venerano Sintra, boa tarde, Edmilson, ótima semana. Obrigado, Irineu, grande abraço para você. O Aurélio Alves também está nos acompanhando, lá do Jardim Vista Alegre. Obrigado, Aurélio. O André Fraisolo, nosso amigo, grande abraço para você. E assistente social, a competente assistente social, Alcina Maria Moreira, também está nos acompanhando. Obrigado pela audiência, Alcina. Silvia, eu sempre falo aqui no microfone, ou já falei diversas vezes, da questão do político. O político, ele não foi eleito para ser limitado. Ele não foi eleito para não saber, para não conseguir, para não fazer, para parar no primeiro obstáculo que ele encontra pela frente. O político tem que ir além. O político tem que ter visão. O político não pode chegar e falar assim, eu não consigo fazer mais nada. Não tem essa. E eu já ouvi isso da boca de políticos da nossa cidade, especialmente de vereador. Já ouvi isso da boca de vereador da nossa cidade, onde ele falava assim, eu não consegue fazer mais nada. Minha parte eu fiz. Cadê o resultado? O que nós ouvimos é reclamação da população. O que a população espera é resultado. A população, ela não espera que eu não posso. Ela não depositou o voto, sonhos em você, pensando na sua limitação. Você tem que ser audacioso. Você tem que ir além e fazer acontecer. Então, quando o político chega aqui e acha que não dá mais para ele, ou ele não consegue mais, aí existe outros órgãos, outras instâncias que devem auxiliar ele, ou ele deve auxiliar, para que vá além. Então, não é o político não pode chegar aqui e, não, eu parei aqui, entendeu? É lógico que no caso da Mercedes, a gente entende perfeitamente, vale até uma reflexão, porque se a Silvia não tivesse toda essa experiência que ela tem dentro da Fiesp, conhecimento, onde ela passou por outros locais também de trabalho, ter toda essa abertura, provavelmente que ela também não conseguiria fazer essa negociação. Não. Mas realmente é um aprendizado de ouvir ela falar. É um aprendizado para outros políticos da nossa cidade, de outra cidade, que aprende, veja como funciona e começa a se aperfeiçoar para o futuro.
A Mercedes veio para Iracemápolis. Existem outras empresas que, com o passar dos meses, dos anos, vai se instalar no nosso país. E aí eles precisam estar capacitados, sim. como a Silvia está, ou pelo menos a Silvia já vai ter avançado um pouco na sua experiência, na sua capacitação, mas que chega onde a Silvia esteve para conseguir negociar e trazer essa empresa para Limeira. E usando da sua sabedoria, conhecimento e humildade. Não adianta o cara chegar lá e achar que ele é o bam, igual tem muitos por aí, achar que é o dono da verdade, ou que simplesmente ele pôr um terno e uma gravata, ele é superior a outros, que não é, entendeu? E a prova disso daí é o que nós acabamos de ouvir dela aí, que ela aplicou muito bem a humildade dela para conseguir trazer essa empresa para a cidade de Iracemápolis. E às vezes tem hora sim que vale um pouco da sua humildade, ainda que você tenha conhecimento, um pouco de você abaixar a cabeça para quem está na sua frente, dizer assim, eu preciso, como ela fez pro presidente, o diretor, sei lá, da Mercedes, entendeu? Então é importante, entendeu? Vamos voltar na Silvia aqui. A Lia Dutra, lá do gabinete do vereador Rafael Camargo, também está nos acompanhando. Obrigado, Lia. Grande abraço para você e todo o gabinete aí. A Cristiane Beraldo, eu já tinha falado na outra visita que a Silvia Helena fez ao programa, que se a Silvia Helena fosse candidata a prefeita de Limeira, eu votaria a camisa pela vitória de Limeira junto com ela. Eu vestiria a camisa pela vitória junto com Obrigada, ela. Cristiane. Cristiane, obrigado pelas palavras aí, mas vamos cuidar da nossa Limeira, que a Silvia está cuidando muito bem da Iracemápolis. Tá? Deixamos para outra eleição, Limeira, então. Pronto, já vamos começar a tentar me matar daqui para lá. Para aproximar mais, né, Silvia? E lembrando que a Silvia, prefeita de Iracemápolis, futura prefeita de Iracemápolis, com certeza, trazendo desenvolvimento para lá, com certeza também ajudará a nossa cidade, toda uma aglomerada cidade da região. Né, exatamente. Silvia? O que eu sempre falei com vários prefeitos aqui de Limeira, né? Iracemápolis hoje não comporta mais uma grande multinacional. Já não comporta. Nós precisamos de empresas médias e pequenas hoje. Por quê? A multinacional, ela é a base para a mudança de orçamento, e as menores ela vem para agregar emprego com nível um pouquinho inferior. Então, você começa a gerar mais emprego, mais renda, só que com esse olhar para a mão de obra feminina, para esse pessoal mais simples, que está viajando para trabalhar, trazer esse pessoal para cá. Então, acontece muito uma irmandade, né, da nossa parte, sabendo de uma multinacional, que nem eu sei de várias, que tem a pretensão de estar vindo e tal. A gente pode estar auxiliando nesse sentido, através dessa irmandade nossa. Mas tem que querer. A administração tem que... né? Sim, com certeza. Eu falo que... não sei se vocês já ouviram o termo, mas no nosso mundo é muito assim, chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Hoje, se um prefeito não tiver conhecimento, não tiver habilidade, né, força política e atitude, esquece. Nós estamos num momento de decisões, tomada de decisões. Por que eu acho que o estado de São Paulo está se saindo muito bem em relação aos outros estados pelo nível de contágio nosso, e nós temos uma UTI hoje 70% ocupada, por causa da atitude. Muitas vezes a falta de atitude e dessa personalidade forte em decisões de um gestor público, pode acontecer o que está acontecendo, não só em Limeira, como outras cidades, esse relaxamento, né? Então, não existe aquele perfil da liderança. Hoje, nós vamos entrar já estamos numa nova era, né? Em todos os municípios, nós vamos ter queda de arrecadação, todos os municípios vão ter empresas fechando, o desemprego aumentando, então nós temos um problema de segurança, né? Quem pagava assistência médica deixa de pagar, isso vai se refletir no nosso sistema de saúde. Então,
Não adianta você concorrer a ser prefeito de uma cidade sem ter conhecimento, sem ter força política. Não é uma cadeira que qualquer um pode sentar. Você tem que ter conhecimento, você tem que ter a consciência do que você vai pegar. Porque você vai pegar dívida, porque todo mundo vai pegar uma prefeitura com dívida, quebrada. O município, em muito setor, está abandonado, porque quando você tem uma pandemia, o seu socorro vai para a área médica, o socorro foi o assistencialismo, né? Cesta básica e tal. Muita coisa foi deixada de lado. E isso vai refletir, vai haver um reflexo muito grande, que já estava acontecendo isso, né? As cidades já estavam, muitas cidades quebradas. Quem vai administrar nos próximos 4 anos vai ter que ter um equilíbrio emocional muito grande. Por quê? Eu não trabalho só com isso, eu trabalho com muitos prefeitos, estive com muitos prefeitos e muitos políticos. Uma coisa é você estar no legislativo, uma coisa é você ser um deputado, né? Um senador. Outra coisa é você estar no executivo. O executivo pira o cara, porque a pressão é muito grande. Muito grande. E hoje em dia, quando você pega um sistema, por exemplo, uma prefeitura na mão, tem muita gente ali que já está contra você. Então, desde o primeiro dia, se você não souber o que você vai fazer, estar focado, decidido e ter pessoas, porque ninguém faz nada sozinho, pessoas de confiança do seu lado, para observar, para te orientar. Cada papel que você for assinar, o Ministério Público pega você na primeira curva, mesmo você estando com todas as boas intenções. Tribunal de Contas vai pegar. Então, hoje, o Ministério Público é o seu melhor amigo. Tribunal de Contas, que vai fazer todas as anotações, você tem que administrar com eles, não tem jeito, porque você tem que errar o menos possível, né? Essa ideia do político que está com a ideia que vai entrar para desviar recurso público, esquece. Tá aí o coronavírus para falar para a gente. A quantia de licitações, eu que agora vou depois citar, se a gente tiver tempo, sobre máscaras, eu andei observando, falei, o Ministério Público vai pegar, porque tem um over absurdo entre o valor que realmente custa uma máscara e o que está sendo, o que foi comercializado, né? Então, e isso é no Brasil todo, a corrupção está em todo lugar, não é só no poder público, em todo lugar. Ela está dentro da igreja, ela está dentro da indústria, ela está dentro do comércio, né? Então, o que a gente precisa hoje? Ter consciência. Todo mundo tem que ter consciência no seu universo e trazer... Eu sempre trago a coisa para a fé. O momento agora é de velocidade, tipo, acalmar o coração, manter a fé inabalável, né? Quem não acredita em Deus, de repente é o momento para rever tudo, porque a vida lá na frente, né, na hora que um filho vai para uma UTI e é entubado, aí todo mundo acredita em Deus, né? É sempre assim, no momento de muita dificuldade, mas que a gente não precisa chegar nesse ponto, né? Mas mudou, nós estamos já numa nova era. Nós estamos numa era que todo mundo está tendo que vestir uma máscara para se proteger, né? Não dá para brincar com quase 30 mil mortes no Brasil. Nós vamos ter nos próximos dias, se esfriar demais e se continuar esse relaxamento, um pico maior do que está acontecendo, né? Espero que não, espero que a gente seja abençoado, espero que a cura esteja logo ali, né? Mas e que o sistema vá segurando, porque quanto mais o sistema... São Paulo é totalmente diferente dos outros estados, né? Nós temos uma indústria muito forte, nós temos... O dinheiro está em São Paulo. Dinheiro. Pode acabar o Brasil. São Paulo é um país. O dinheiro está em São Paulo. Os melhores hospitais estão em São Paulo. Assistência médica, a melhor assistência médica. Todo mundo trabalha na indústria e tem direito à assistência médica. Então, nós temos um sistema de saúde que comporta isso. Então, diferente do Rio de Janeiro, nós temos uma Campinas no morro. A favela da Rocinha, ela é do tamanho de Campinas. É uma coisa assim inimaginável. E eu sempre estou no Rio, porque os filhos estudaram e moram lá, agora estão para cá, né? Mas eu acompanho de perto. Quer dizer, que povo mora ali na favela? É o povo que trabalha,
que sai 6 horas da manhã e volta às 9h30, 10 horas da noite. Povo simples, a manicure lá, o cara que vende o chá na praia, o cara que trabalha no restaurante, todo mundo mora em favela, né? Ah, mas o cara, se ele quisesse, ele sairia dali? Não sairia, gente. É muito difícil de sair. Se é difícil para a gente sair do nosso mundo e avançar, muitas pessoas passam uma vida na mesma empresa, no mesmo trabalho, porque não tem não faz aquele movimento. É muito difícil fazer esse movimento. E lá não é diferente. Então, a gente tem que ficar feliz de estar no estado de São Paulo, torcer para que a indústria volte com tudo. O dinheiro já mudou de mão, vai mudar de novo. Todo mundo tem que estar ciente disso. E tem que fazer o arroz render na panela, tem que ser consciente. É isso. Minha ideia da situação atual, misturado com política, com tudo. Exatamente. O vereador Claudemir Vieira, o famoso Mir do Lanche, ele manda um abraço para todos nós aqui, sempre colocando à disposição do programa, e ele fala que é seu fã. Ah, obrigada. Gosta muito de você. Vereador Obrigada. Claudemir Vieira. Claudemir. O Sueli, obrigado. Sueli não, Sônia Regina, mandando boa tarde para nós. Obrigado, Sônia. Obrigada, Sônia. E o Sebastião Ferreira de Souza, o primo está lá em São Paulo, mas está acompanhando o programa ao vivo. Obrigado, grande abraço para você, primo. Continuando aqui, o André. A Cristiane Beraldo fala aqui: urgente, políticos, assessores e sombras de Limeira, aprendam com a Silvia Helena, parem de briguinhas de adolescente de quinta série. Sabe, sem generalizar, mas eu sou obrigado a concordar com você em partes, viu, Cristiane? Negocinho de delegacia, dedo na cara um do outro, dedo em risco, sabe? Piadinha em setores de comunicação. E só atrasa a cidade. Já mostrou que atrasa a cidade. Já mostrou. Eu não vejo nem no momento de pandemia. E eu tô falando com conhecimento e desafio algum político, sabe? Algum político aí que às vezes é metido a dizer que tá tudo errado na cidade, que ele faz o certo, me aponte esse político, o que ele vem aqui apontar. O que ele vem aqui, que o espaço está aqui garantido para ele, para nós termos um debate, sabe? Existem muitos aventureiros, muitos que querem se aparecer, e aí eles não se limitam em fazer determinadas coisas na cidade, que eu não vou pontualizar tudo aqui, até mesmo para não dar ibope para determinados cidadãos. Mas é realmente deprimente ver políticos que, como a Cristiane bem colocou ali, parece crianças de quinta série com não vou dizer nem briguinhas, com intriguinhas entre eles, para tentar simplesmente se aparecer. Aí é capaz de fazer qualquer coisa, mas não é capaz de doar uma cesta básica para ajudar uma família que tanto precisa. Essa é uma grande verdade, tá? Não é capaz de, num momento tão crítico e tão difícil para todos nós, para todas as famílias e principalmente para aquelas que mais precisam, unir as suas ideias em torno de um objetivo comum, que é a nossa população de Limeira, que é o maior patrimônio que existe nessa cidade. E não esses políticos aproveitadores, sem generalizar, ou melhor, não políticos aproveitadores que gostam de se aparecer, que gostam de procurar qualquer coisinha para eles mostrar a cara por ser ano eleitoral. Esse tipo de político, eu já disse aqui e vou voltar a dizer, para mim não é diferente do político corrupto, do político mentiroso, do político que roubam sonhos de crianças, de adolescentes, de jovens e de toda a família. Está na hora de tomar vergonha na cara e pensar um pouco mais na população. E não só em aparecer e esquecer do qual o objetivo, qual é a responsabilidade de ter sido eleito para com a população. Continuando aqui, o André
Mauro. André Mauro. Silvia, aqui a visão é eu. Consigo sem planejamento. Aqui tivemos uma ideia. Porto Seco. Isso, lembrando, poderia vir ampliar o desenvolvimento com o aeroporto. Pergunto a você, Silvia, tem alguém com a visão ampliada como foi seu carisma e conhecimento de agregar serviços? Acho que ele quer dizer na nossa cidade. Eu realmente... porque tem sim, eu vou responder então. Eu posso? Pode. Tem o Edmilson aqui, ó, André. André, tem eu aqui, André. Até que não aparece alguém, eu vou assumir o lugar da Silvia. Isso, pronto. E eu te ajudo de coração. Pronto. Obrigado, Silvia. André, realmente nós precisamos de mais Silvias em Iracemápolis, mais Silvias no nosso país, mais pessoas com a visão que ela tem, não só para a cidade de Iracemápolis, mas para todo o nosso país. É lógico que existem pessoas com visão, existem pessoas que trabalham na nossa cidade, existem políticos bem intencionados, existem políticos que trabalham, ainda que são poucos, mas infelizmente aqueles que tentam se passar por bons moços, por pessoas verdadeiras, quando na verdade está até o pescoço junto com outros políticos que na verdade só quer o pior da cidade. Essa é uma grande verdade. Mas temos, como são muitos, o que deixam a desejar acaba ofuscando o brilho daqueles que realmente querem trabalhar, que são poucos. É uma verdade. Mas o André tem toda a razão na colocação dele ali. Não, até falo mais pro André. Tudo que depender da gente, né? O que a gente pode agregar, né? Às vezes uma conversa, uma dica, né? No nosso relacionamento, o que a gente puder fazer por Limeira, a gente vai fazer também, né? Exatamente. Isso sempre. Exatamente. E é importante. A Silvia é importante. Eu tenho um mundo de amigos em Limeira, né? Trabalhei no Banespa há muito tempo aqui. O que eu tenho de amigos banespianos aqui. Então, Limeira mora no nosso coração, com certeza. Você falou em amigo, tem até um amigo nosso em comum, que ele me ligou, acho que no sábado, na sexta-feira, eu estava no ar aqui e não tinha como eu atender. E sempre que uma pessoa me liga, eu ligo o telefone e deixo ligado para a pessoa não achar que eu não estou querendo atender. E deixo. E aí eu lembrei ontem, falei, nossa, preciso ligar para ele hoje ainda, o nosso amigo, um amigo nosso em comum que trabalhou com você no Banespa. Legal. Deixa eu aproveitar aqui, Cristiane Beraldo. O Edmilson nunca generaliza, nunca não, que eu falo tanto porque a população conhece e já sabe quem é quem na política. Verdade, Cristiane, verdade. Eu não generalizo mesmo, acredito que nem você, e nem devemos, né? Porque todo segmento existem pessoas que prestam e outros que infelizmente deixam a desejar. Mas generalizar, não, até mesmo porque a unanimidade ela é burra, né? Essa é uma grande verdade. Mas você está correta nas suas palavras, Cristiano, realmente eu não generalizo e realmente você tem toda a razão. A população já sabe quem é quem nessa cidade, quem são os políticos, quem são os novos políticos, quem são os aventureiros, quem está de olho em administrar apenas algo em torno de R$1 bilhão que existe de orçamento em nossa cidade, entendeu? Então todos nós já sabemos. O que nós devemos fazer é alertar a cada dia, ainda que no boca a boca, nossos familiares, nossos amigos, entendeu? Nossa cidade não pode voltar para trás, não podemos regredir, e sim temos que andar para frente, como o pensamento da Silvia lá em Iracemápolis, e que com certeza vai contribuir para todo um estado. O Mail fala aqui, desculpa, meu teclado me traiu. Você está tá copiando a minha frase aí, né, Mail? Que o teclado... Ele trai, não é só você não, Mail. Traiu bastante gente aí. Às vezes a gente tem que mudar o sentido, porque nós sabemos que é o teclado. Às vezes nós vamos digitar uma coisa, acaba saindo outra. Isso acontece, é natural, tá? Edmilson, qual a formação de nível superior, nível superior da Silvia?
tão jovem com tanta bagagem profissional? Fala a sua formação. Eu fiz negócios internacionais, né? Então tenho essa facilidade aí. Você tem gestão de negócios internacionais. Gestão de negócios internacionais, além de outras formações que ela tem. Viu, também consegui aí jornalista e foi, né? E aí por diante. Mas eu acho que mais de tudo, né? O principal de tudo é o que a vida vai nos dando de experiência, né? E os amigos também, porque assim como eu posso contribuir com as pessoas, eu tive muitas pessoas que contribuíram comigo, né? Então, convivi muito com engenheiros, advogados, então cada um no seu universo foi me passando. E vai somando, né? Então, não é só a minha formação, né? Ao longo dos anos você vai absorvendo esse conhecimento dos amigos. Até mesmo porque a sala é teórica, né, Silvia? Se nós não tiver esse discernimento de aplicar o teórico na prática, não vai funcionar nunca. Não funciona. Não funciona, né? Exatamente. Agora, Silvia, vamos voltar lá na questão da pandemia que está atormentando a vida de todo mundo aí. E aí o mundo inteiro está importando insumos da China e aí já é, através de decreto, obrigatório o uso de máscaras. Sim. E uma lei federal, não sei se você tem conhecimento, mas essa lei federal deve ser aprovada essa semana, obrigatoriedade de uso de máscara em nosso país, em todo o território. Passa a ser obrigatório. Com multa para quem não usar de R$300 na primeira inflação. Exatamente. E que nós entendemos perfeitamente, porque não temos vacina. Se não temos vacina, precisamos usar os métodos que tem. E os métodos, pelo menos por enquanto, são as orientações que nós devemos ter de aglomeração, assim por diante. E a máscara, que é fundamental nesse momento. O que você acha de tudo isso aí, Sandra? Eu acho assim, primeiro que eu tenho um cunhado médico, né? Minha irmã na Holanda também na área médica, era da Unicamp, estão fazendo pós-doc lá, filha na Inglaterra. Então, eu olhei muito o que estava acontecendo lá atrás e muito sob olhar médico, não olhar político. Esquece política na hora de pandemia. Então, é tudo muito recente. Começaram a explodir as mortes mesmo na Itália em março. Nós não podemos esquecer disso, né? A China manteve tudo muito maquiado, a OMS também não sabia o que falar e a coisa começou a crescer. Então, num primeiro momento, descobriu como era o contágio pelas vias aéreas, colocar a mão. Então, chegar em casa, tomar banho, tirar a roupa, já colocar para lavar, o sapato para fora, o confinamento, que isso aconteceu muito nos países que agora está acontecendo o relaxamento. Na Holanda, por exemplo, eles chegaram a ter autorização para sair uma pessoa com um horário marcado, que vinha pelo celular, uma vez na semana para ir ao mercado e tinha que ter aquela autorização para poder andar na rua, se fosse parado por um policial, e no supermercado para entrar com toda a estrutura de proteção. Então, não é brincadeira. Nós não estamos lidando com uma coisa que é brincadeira. Mas morreu não sei quanto. Não, gente. Dengue a gente já sabe como pega, como se cura, né? E em Limeira, que teve uma situação de dengue muito complicada 2015, no passado, 2015, eu não me lembro o número exato, mas foram acho que 30 mortes. Foi algo em torno de 20 a 30 mortes. Então nós estamos falando de um caso praticamente isolado, num momento que foi assim, uma coisa assim horrível que aconteceu na nossa região, 30 mortes, né? De uma coisa que você sabe como lidar. Pandemia não. Imagine a guerra. Você está com o seu batalhão ali, escutando o tambor tocar do seu inimigo. Ele está chegando e você está ali com o seu pessoal da linha de frente, que são os médicos, os enfermeiros, não sabe o que vai enfrentar, não tem remédio. Então, naquele momento, instituiu-se isso, né? Não tem medicamento, o pulmão é totalmente tomado, a pessoa fica preta. Quero deixar claro aqui, não é uma coisa bonita de se ver, né? Quem está lá na linha de frente sabe disso. E com o tempo, conforme o tempo foi passando, eles começaram a perceber. Japão, os países que têm mais facilidade de usar máscara, começou a ver que o nível de contágio era menor. Hoje a gente chega num ponto que a máscara está salvando, né? Mesmo com isso, mesmo com todo esse conhecimento,
o Brasil está explodindo de morte, nós estamos em 4º lugar. Eu acredito que o Brasil só não passa os Estados Unidos, o resto vai passar. E então, a gente não no momento que você tem uma situação da área de saúde, você tem que ouvir seu médico. Acabou, né? E voltando na questão da China, eu quero explicar bem, com toda essa habilidade minha de negócios, eu fui chamada logo no começo, com esse grupo que eu trabalho, para tudo que vinha da China estava parado. Tanto que começou a vir máscaras com coronavírus, só para deixar registrado aqui. É gravíssimo, né? Tem um filtro que vai no meio da máscara, 2 filtros, né? Tem um que é o Spunblaud, né? E o Melt Bloom. É um que vai, que é o que realmente filtra. Ele é uma teia, assim, nele, que é microns, né? Então, a área médica tem que usar isso daí. Só que, no Brasil, só temos 3 empresas que fazem esse filtro. E ela não dá conta, ela não deu conta. Não está dando conta. Então, a Anvisa até autorizou que fosse usado o Spunblaud e há os TNTs comuns para a gente. Então, você faz 3 camadas... que dá uma gramatura de 80, ele consegue de 78% a 80% a questão do líquido, né? Se a pessoa espirrar, mas o contágio é muito maior que isso, né? É muito... uma pessoa que está lá na linha de frente, no atendimento do balcão no hospital, o enfermeiro, o médico, ele tem que ter o filtro. E aí nós entramos numa situação que, se você for alucinado, né? Se você for uma pessoa... você vai achar que foi uma conspiração da China. Porque o mundo inteiro não fabrica esse filtro. O mundo inteiro, o Brasil, ainda temos 3 fábricas, a Argentina tem fábrica, tem país, a Alemanha... Não consegue atender a demanda. Não se esperava isso, né? E a Silvia, ela já me explicou algumas semanas atrás, ou algo em torno de um mês e pouco atrás, essa... questão das camadas da máscara aí, essa camada especial que tem, ela já explicou tudo para mim, mas é importante que ela explique como ela fez aí para vocês verem a importância disso daí. Sim. E aí, Silvia, continua aí. E aí, o que aconteceu lá no começo dessas negociações, porque eu sou muito ligada à indústria têxtil também, né, pela BIT, pelo SCAF e tal, todo o meu histórico, para a gente quebrar no Brasil o custo para conseguir fabricar aqui, né? Porque, de repente, a indústria de TNT virou rodar 24 horas. E, então, todo mundo vendo quem está parado, mas não está vendo quem está trabalhando. Elástico. Simplesmente chegou num ponto que não tinha elástico mais. Não tinha lá. Todo mundo buscando em empresas, em comércio de armarinhos, ligando pelo WhatsApp, pegando estoque do Brás. Acabou o estoque de TNT no Brasil. Sim. Tudo porque a máscara realmente salva. Hoje é o que a gente tem aí para salvar. Só que ela mata, dependendo da máscara que é utilizada no ambiente que você está utilizando. Quer dizer, jamais um profissional da saúde pode usar uma máscara comum de TNT. Ele tem que usar com um filtro. Porque isso, exatamente. Assim como o jaleco tem o TNT 20, 30, 40, 60 ele já começa a filtrar mais. Mas dependendo do nível que ele tiver na UTI, por exemplo, além da máscara com filtro e aquele protetor, ele tem que estar com jaleco impermeável, que é um jaleco que vai um TNT, depois vai que nem um plástico em cima. Assim como o cara lá do cemitério que está enterrando os corpos, né? Não estamos falando de números aqui não, gente. É gente. É muita gente que está morrendo por dia. Eles têm que ter isso aí. Então, esses EPIs nós não tínhamos. E aí entrou nessa guerra comercial. E o que aconteceu? Todo mundo começou a importar o filtro agora. Só que está tudo parado no porto. Por quê? Os Estados Unidos levantou a lebre. Gente, está chegando o coronavírus aqui. Ele está muito resistente. Né? Leva-se uma semana, né? Uma semana para chegar, dependendo do país, mas está chegando o coronavírus no filtro e na máscara. É gravíssimo. Aí começaram a trabalhar a questão de ozônio. Tem uma maquininha de ozônio, porque o ozônio, ele, tanto na câmara de gás, ele pode matar, como Hitler fez isso, sim, como ele, no nível certinho, ele descontamina aquilo. Então, isso está ajudando a filtrar essas máscaras, né, que
que tem, que pode ser reutilizadas, né? E é isso que tem acontecido. Os metrôs, pode ver que já está acontecendo essa pulverização, então estão sendo construídas nesse momento. Assim como a história dos respiradores, todo mundo ficou sabendo, tem que saber o seguinte, que nesse momento estão sendo construídas máquinas e máquinas que vão obrigatoriamente ficar na porta das fábricas, dependendo do número de funcionário. O cara vai passar por aquela chuvinha, o cara vai colocar a máscara que a empresa deu, 2 horas, olha, uma máscara chegou, 2 horas depois outra máscara, vamos supor 8 horas de trabalho, com mais, né, 8 horas dentro da fábrica. Chegou, ganhou uma máscara, 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas. Ele ganha uma máscara limpa para ir para casa e uma máscara limpa para chegar no outro dia. De 7 a 8 máscaras, a empresa vai ter, a indústria vai ter que dar para o seu funcionário diariamente. Então, quem não está usando máscara agora, a hora que voltar a trabalhar, acostume-se. Não existe nada sem... Em 1 ano, o Brasil vai ficar mascarado. O mundo vai ficar mascarado. Então, quem está achando que vai voltar tudo como era antes, esquece. O mundo mudou, o dinheiro mudou de mãos. E nessa história toda, que eu estou esquecendo o principal, eu vi uma oportunidade de trabalho para as mulheres, porque lá na cidade, em Iracemápolis, tem muitas costureiras que fazem trabalho para Star Plast, né, ou para os fornecedores da Star Plast, costura capacete, né, que é uma parte do capacete. E eu observei aquilo na Quinta-feira Santa, falei, essas mulheres estão perdendo emprego, eu com aquele monte de contrato, falei, agora, né? Falei, uma das exigências é que traga a mão de obra para cá. E aí eu comecei a fazer um trabalho para direcionar essa mão de obra. E que, assim, eu cheguei numa exaustão há 15 dias atrás, que falei, eu não vou aguentar mais, né? Porque além de trazer as confecções, né, que foram chamando esse cadastro que eu fui fazendo e tal, comecei a trazer coisas mais específicas, né? Máscaras que eles exigiam com clipe nasal, que muitos não fazem, né? Comecei lá no comércio local e buscar o que tinha, né? Desse coisinho de amarrar pão que ele serve também, e vai. Então, aí viajei para Goiânia atrás de TNT, né? Que para chegar no preço e tal. Então, eu fiz um trabalho assim. Sábado, sexta-feira mesmo, eu fui para São Paulo em 2 grandes confecções, né, para ver essa parte de jalecos e tal. Então, eu acabei direcionando muito essa mão de obra para a mulherada. E se eu vou chorar aqui, né? Mas se eu colocasse no ar uns 3 áudios de exemplo dos mais diversos que eu recebi, de chorar. As mães falando, Silvia, você está salvando a nossa casa, a gente não tinha o que comer, sabe? Porque de repente eu vim com essa força, né, de trabalho. E isso que eu quero deixar claro nessa entrevista. Eu acho que todo mundo, não dá mais para ficar esse mundo de briga no Facebook. Gente, parem de passar vergonha. Vamos parar de passar vergonha. Político, a gente não sabe o que está acontecendo lá. E tudo é a 7 chaves, tudo entre 4 paredes, nós não sabemos. Seja de um lado ou de outro. Né? Eu não estou aqui, eu sou aquela pessoa que acho que o novo tem que vir. O novo, tem que surgir o novo. Eu acho que a gente já sabe por experiência, né, que o passado, a gente não quer repetir mais o mesmo, né? E quando você disse, eu tenho certeza que vai de encontro, quando disse o novo, não é o novo, não precisa necessariamente ser a pessoa nova. Lógico que tudo tem que renovar, mas o experiente, ele pode fazer o novo, entendeu? Sim. Como você fez. Sim. Eu cheguei a ver cheguei a tomar conhecimento que ela conseguiu ter um grupo lá de pessoas trabalhando, fazendo as confecções das máscaras, de 500 costureiras. Sim, Isso é novo. Isso é novo. É novo. Alguém teve essa visão imediatista ali? Então é novo. Isso é novo. A gente... Entendeu? Então não se trata de um novo. O novo sempre é bem-vindo. Mas o novo, produzir algo novo, né, Silvia? Sim, porque não era a minha área. Eu não sabia nada de filtro de máscaras. As pessoas têm que buscar, têm que entender que, de repente, ela realmente vai ser demitida de uma indústria que hoje não vai ter mais aquela venda super potencializada, né? Principalmente de produtos
né, que são supérfluos, né? Mas ela vai ser direcionada, calma, que ela vai ser direcionada para uma outra indústria que está nascendo. Porque a partir do momento que o Brasil passa a trazer máquinas, porque máquina está chegando da China, porque máquina não vem com coronavírus, né? Sim. Máquina vem. A partir do momento que você tem uma produção do filtro, do TNT, para tudo isso aí, você está gerando um absurdo de emprego nessa nova indústria têxtil que vinha de fora nessa importação. Sim. Né? Detalhe que eu chamei muita atenção, falei, olha, aqui não tem chinesas, aqui não é chinês, aqui não é trabalho escravo, elas vão trabalhar por tanto, entende? Que na verdade é praticamente o dobro que elas ganham na minha cidade. Eu vou citar números. Eu exigi que elas ganhassem 30 centavos por máscara de costura, que vai tudo prontinho, cortadinho, com elástico ali, com os piquezinhos, é só dobrar e fazer, né? Tá tudo cortadinho. Elas ganham, lá na cidade de uma outra confecção, 15 centavos para costurar um jaleco, que demora muito mais difícil. Então, eu deixei claro isso, na brasileira não é chinesa. E aqui não tem trabalho escravo. Então, só que quando você traz essas máquinas da China e você começa a otimizar essa produção, porque você vai ter um monte de máquinas, um monte de empresas, né? Um Ministério Público forte falando, não. O custo dessa máscara é tanto. Como que está entrando aqui? Que eu acho que é a hora da verdade. A verdade está vindo à tona, né? Quando você tem isso, você tem um novo nicho. Criou-se um novo nicho, né? O cara que... O banco está pulverizado o dinheiro. Começou a mudar de mão, né? E é isso que eu quero chamar a atenção para as pessoas. Quanto antes a gente perceber que você pode mudar, que você pode... Peraí, como que eu posso me virar aqui? Tanto que delivery... Gente, muita gente está tendo certeza hoje que não precisa sair de casa, não precisa pegar o carro para ir trabalhar fora. Muita gente sabe que dentro de casa o home office é a bola da vez. Exatamente. Tanto que eu tenho um site, eu tenho uma empresa, né, que chama Tudo Induz, que ela faz desova de estoques no estado todo e Rio de Janeiro também, né? Eu já estou interligada a 500 mil indústrias. Então, esse era um sonho meu que agora eu lancei aí, né? Então, eu vou atender com máscaras, tá vendo a oportunidade? Com máscaras a todas essas 500 mil indústrias. E eu, nesses dias, estava contratando 10 pessoas para trabalhar home office no Brasil inteiro para trabalhar para o meu site. Então, eu trabalho home office. E ganha-se muito mais. Primeiro, porque o seu gasto é muito menor. Né? Você não tem que sair, o seu estresse. Quer dizer, você trabalha em casa, você cria lá a sua salinha, o seu ambiente aconchegante. A minha irmã é psicóloga. Não é por falar, mas ela é a psicóloga. Ela trabalha em São Paulo 3 dias a semana, os outros 3 dias, 2 dias aqui em Limeira. Ela é muito conhecida. O trabalho dela é caríssimo e merecido. Ela é muito estudada. E ela, com a pandemia, ela deixou de ir para São Paulo, logicamente, né? Todo mundo em quarentena. Ela está atendendo todos os pacientes dela online e mais pacientes que vieram depois. Então, isso eu chamo atenção para advogados. Quantos dias eu fiz consulta online agora com advogados, videoconferência de negócios. Quer dizer, está trazendo um novo mundo e as pessoas não podem se desesperar. Reclamar não muda nada, não enche barriga, não adianta. É se cuidar, entender que a nossa arrogância nesse momento pode levar à morte. A simplicidade pode ajudar todo mundo, quer dizer, não tem vergonha nenhuma de falar, Silvia, eu estou sem nada na minha geladeira. Um monte de gente falou isso. Eu não gosto, eu não sou o tipo de político de pastel de feira, já falei sempre isso. O cara não tem que pegar e ir na casa de fulano e tirar foto porque ele deu um pacote de arroz. É uma vergonha isso. Sua alma não merece isso, né? Isso aqui a nossa vida, nosso trabalho, tudo é pano de fundo para a nossa vida. De tudo isso, nós temos uma certeza que todos vamos morrer um dia, não sabemos se é amanhã ou depois, nem precisa ser de coronavírus, pode ser de N motivos, e que a gente tem uma alma, tem um coração. Então, o resto é pano de fundo. Então, que a gente usa esse momento para relembrar isso. E que a quarentena passou muito rápido.
certo? 90 dias, um país não quebra. A gente tem uma reserva muito grande, tá? São Paulo é um Brasil, é um país, né? Eu até quero falar disso daí, dessa questão de não quebra, porque eu até anotei aqui, ó. Eu vi uma colocação sua numa transmissão sua Sim, live. foi. Eu quero falar sobre isso, mas antes eu quero voltar a fazer uma colocação lá atrás sobre a questão da dengue. A dengue, você citava aí a questão da dengue, que ela está aí, existe já a vacina, que é contra a gripe aí, e existe outros remédios que conseguem neutralizar um pouco a dengue. Mas a dengue cabe a cada um de nós já sabemos quem é o inimigo. Esse outro que nós lida com ele é invisível ainda. Invisível, não sabemos o tamanho Totalmente dele. invisível. Agora, a questão da dengue nós já sabemos, nós precisamos cuidar do nosso quintal, da nossa calha, dos nossos recipientes. Detetizar, né? Cabe ao poder público. Exatamente. Né? Então já há algo, mas nós temos que ficar atentos, porque foi até em outra cidade que eu aprendi isso daí, mas realmente os maiores criadores, eles estão em nossos quintais. Essa é uma grande verdade. Sim. E você falava do que aconteceu aqui na nossa cidade, realmente em 2015 tivemos aí, onde tivemos diversas mortes, e vale a pena fazer um registro aqui, né, que entrou um secretário municipal de saúde em meio a todo esse caos causado pela dengue na nossa cidade aqui, onde até teve uma médica que veio a óbito também. Sim. Em meio às vítimas fatais. E esse secretário entrou em meio a esse caos causado pela dengue, e ele conseguiu controlar tudo isso, que na época era o secretário o Luiz Antônio da Silva, que hoje é prefeito da cidade de Alfenas. Eu acompanhei de perto o trabalho dele. Foi um trabalho maravilhoso, que conseguiu, teve a coragem de entrar no meio do caos da dengue, resolveu ser o problema, conseguiu controlar, saiu daqui controlado o problema, graças a Deus. A dengue, ela não para, não é só na nossa cidade, é no país inteiro. Então, por isso que cabe a cada um de nós tomar as nossas precauções, as nossas prevenções na nossa casa, no terreno baldio, na praça ao lado, um conjunto de cada um de nós. E ele, que foi eleito depois prefeito lá na cidade dele, faz também um excelente trabalho lá na cidade de Alfenas, a quem eu externo aí os cumprimentos a ele e toda a equipe de trabalho dele. Grande abraço para você, prefeito de Alfenas, Luiz Antônio da Silva, que é um excelente gestor lá em Alfenas. Só para fazer o registro na questão da dengue. O Mail, ele fala aqui, ele faz algumas colocações, dentre elas ele fala: seria um prazer para fazer parte, para fazer parte de uma empresa alemã, apesar do 7-1, entendeu? Ele vai verdade. O Brasil tomar vergonha na cara e jogar futebol, tá certo? Isso. E o Mail faz uma outra colocação aqui, uma outra pergunta, Silvia. Ele fala: Edmilson, gostaria de saber a opinião da Silvia Helena sobre políticos caçados, se deveriam ser extintos da política ou não. Ele não colocou não ou não. E aí, antes de você responder, Silvia, eu faço questão de fazer uma colocação aqui. Porque existe políticos e políticos, né, Mail? Eu falei isso aqui a semana passada, falo sempre, entendeu? Eu acho que cada um tem uma história de vida, e existe as injustiças do nosso país e as perseguições que acontecem, entendeu? E você é uma testemunha disso, né, Mail? Eu entendo o seu raciocínio, imagino onde você quer chegar, o que você quer dizer, mas eu fui uma dessas pessoas que fui perseguido, inclusive aqui na nossa cidade. E eu até disse aqui da questão de escrever um livro e tudo. Eu comecei a trabalhar com 6 anos e 7 meses de idade. A primeira empresa, com 11 anos, eu trabalhava numa empresa aqui no Jardim Morro Azul, depois em outra empresa no Jardim Nova Itália, e aos 14 anos eu já estava com a minha carteira registrada. E assim por diante. E eu sofri uma perseguição dessa e da qual você está falando, e eu perdi o meu mandato. E simplesmente e humildemente, por saber
do que havia acontecido comigo, a perseguição, onde um verdadeiro grupo quis me prejudicar, me tirar da vida, porque quando eles fazem isso com determinados políticos e se trata de politicagem, na verdade esse que é o fim da pessoa, essa é uma grande verdade. Mas eu me apeguei muito mais ainda do que eu já era com Deus, usei da minha humildade, segui em frente, levantei a cabeça, fui para as ruas e o povo me abraçou. E hoje, não só hoje, mas já há algum tempo estou aqui, e em 2014 fui disputar uma eleição como candidato a deputado estadual, acabou não vingando a candidatura por um erro jurídico, e continuei aí, e hoje estou aqui no rádio. Então existe sim, existe políticos que realmente eles têm que ser execrados da vida pública. E não é só político não, existe outros também, precisa ser execrado da vida pública. Mas existem pessoas também que são perseguidas. E aí eu tentei uma retórica aqui verdadeira para dizer, eu já estive em uma delegacia assim, antes de acontecer isso comigo, eu sei que o Maior não está falando isso para mim, eu faço questão, eu gosto quando eu tenho essa oportunidade. Isso, sim, precisa. Eu já estive em delegacia sim, para fazer matéria de jornal ou para ser testemunha, em algum caso que eu não me lembro, mas eu acredito que eu já estive. Estive no fórum sim, da minha cidade, em outro nunca, para ser testemunha de alguém, ou para acompanhar um júri que eu gosto, entendeu? Fora isso, nunca estive. E depois também que aconteceu isso daí, também nunca estive. Então, por aí, dá para balancear quem é quem na política. Apesar que eu não sou político no momento, tá? Não estou atrás de disputar cargos, mas quem sabe no futuro, né? Mas nós temos que pesar o que foi, o que é e o que vem, entendeu? E aí eu me sinto bem à vontade para falar de mim. Diferente de uma restante de uma casta que existe aí, tanto na política, quanto no segmento comercial, quanto no segmento empresarial, que deveria ser execrado de todos os seus afazer, que são verdadeiros trapaceiros que só sabem viver de golpe em meio à nossa sociedade. É só uma colocação para falar sobre isso, mas a opinião ele pediu para vocês. Você pediu a opinião, primeiro que eu não gosto de... Eu acho que político de carreira não deveria existir, né? Exatamente, concordo plenamente. Eu acho que reeleição é uma coisa que precisa ser repensada no Brasil. Esticar um pouquinho o mandato do prefeito, para ele ter um fôlego aí para fazer todo o projeto. Precisa, né? Então, 5 a 6 anos, e não permitir reeleição, eu acho que é uma das primeiras... coisas que precisam ser mudadas, né? Com relação a políticos, né, a gente tem amigos políticos que foram injustamente, né, prejudicados, mas que conseguiram ao longo do caminho provar sua inocência. Exatamente. E isso já basta às vezes. Às vezes o cara nem quer voltar para a política, que é o seu caso, nem voltou, né? Tá aqui, tudo é política, tudo é um ambiente político. Imagina a quantia de convites que você recebe, né? Porque é uma pessoa justa, que está em evidência, que traz solução, né? Uma pessoa do povo, sincera, honesta, quer dizer, é o melhor dos mundos, né? Trazer uma pessoa dessa para o poder. Mas muitos não querem mais voltar, porque se assustam tanto. Por isso que a gente tem tantas poucas pessoas boas na política. Quantos amigos meus falam, você tá doida, Silvia? O que você vai fazer? Você está com a vida feita, todo o patrimônio que você conseguiu, conquistou, mas o amor meu pela cidade é tão grande, né? E eu sinto lá, né? Tem 3, 4, 5 projetos que é só eu colocar a mão, eu sei que eu vou... Eu não estou lá para mostrar minha capacidade, eu já sei da minha capacidade, eu estou lá só para realmente ajudar a minha cidade e tchau. Eu não vivo da política, né? Eu vivo de negócios e ajudo políticos, sim, porque a política ela está em todo lugar. Parcerias público-privadas, que é a minha área, relações governo, né? Empresa-governo, é minha área.
é a única solução desse país os próximos 20 anos, porque é parceria público-privada, porque não dá mais para contar só com o orçamento. Você vai ter que ter indústria junto com você, comércio com você, prestação de serviço com você, né? Até para a área social aí, que vai estar arrebentada a partir da pandemia. Mas eu acredito nisso. Não pode existir político de carreira. É uma vergonha. Se o cara não consegue fazer em 4, em 8 anos, não é durante uma vida toda que ele vai fazer, já foi dada a oportunidade dele, né? Então, mas eu acredito nisso. O político que foi cassado, que realmente roubou, que foi provado, que está na última instância, que não foi só derrubado pelo voto na Câmara, né? Pela politicagem. Deve ser banido da política. Aliás, deve ser banido de quase tudo, porque um cara que... É a história da UBS aí, poxa vida, né, meninos? Pô, você podia ter mexido roubado umas galinhas aí, né? Roubo é roubo. Errado, né? É tudo errado, né? Mas é modo de dizer. Mas, pô, no momento de pandemia, mexer com uma UBS é uma judiação, né? Então, um político que diz amar a cidade, mas desvia, quer dizer, Limeira, né? Uma cidade com quase 1 bilhão de orçamento, é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. É que nem os 3 milhões que vai vir para Iracemápolis com a pandemia. Pô, 3 milhões na mão, você coloca aquele hospital para funcionar. Dá licença, né? Nós chegamos no final Sim. do nosso programa, mas tem uma pergunta aqui. Cristiane, a pergunta só não foi feita, ela foi lida, porque na verdade ela não foi colocada em forma de pergunta. Mas ela fala aqui, Silvia, gostaria de saber... a resposta à pergunta sobre Iracemápolis ter um hospital, aeroporto próprio. Eu também gostaria de saber, que era uma colocação, na verdade, não era uma pergunta, mas vamos transformar em pergunta do Josué. O que você tem a dizer? Vai ter um hospital próprio lá? Vai quando ter. Você lógico. se tornar lógico. Depois de a minha preocupação é assim, ó, primeiro, né, de urgência, todos eles são urgências, mas o primeiro urgência é a água, né? A cidade ela tem um problema grave de estrutura, fácil de ser resolvido e com muitos gaviões em cima para privatizar. Limeira, se pudesse lá atrás brigar pela não privatização, não ficar na mão de uma BRK, o que vocês teriam feito? Então, a minha luta é a número 1, essa já faz tempo, que eu estou batendo pesado, eu coloco todo mundo na Câmara e derrubo a privatização. Então, eu vou entrar lá para... Se Deus me permitir que eu seja candidata, porque hoje eu sou pré-candidata, que eu venha vencer as eleições, eu vou resolver o problema da água. Segundo ponto é o hospital. Nós não temos hoje nascimento de iracemapolenses. Todo mundo vem para Limeira para nascer. Então, e eu nasci de parto normal na mão da dona Germana. É inadmissível uma cidade como a nossa depender de outra. Então, agora, quanto ao aeroporto, eu digo de cara que Iracemápolis é interesse de alguns, né? Alguns donos de terra, mas Iracemápolis não comporta um aeroporto, ainda mais aonde eles querem colocar, que é do lado do Paramirim, que é a nossa principal fonte de água, hoje não utilizada, mas numa emergência tem que ser utilizada. Então, que fique aqui para Limeira. Limeira merece um aeroporto. Exatamente. Limeira merece. E a sinceridade nas palavras dela de dizer isso não. A Cristiane está parabenizando ali, batendo palma para vocês, dizendo nota 10. Obrigada, Cris. O Mail, ele fala que é sobre caçados como prefeitos. É que acontece no país afora aí, que o Mail quis dizer, mas eu peguei o gancho. Eu gosto de debater esse tema em qualquer lugar, entendeu? Não, e que fique claro que o Ministério Público vai vir com tudo na próxima gestão. Exatamente. Então, muita gente vai ser presa nesse país. Tínhamos muito mais para conversar, para falar. Mas eu volto outro dia, a gente é amigo. Com certeza. Você me tira boas risadas, mesmo em meio à pandemia. Obrigado. Eu agradeço demais a você, a todos os amigos limeirenses. Outras oportunidades para você vir aqui falar mais, até para a gente... E eu trouxe uma quantidade de máscara para você aí. Depois feita pelas artesãs de Iracemápolis. Olha que beleza, muito obrigado, viu? Silvia, obrigado pela presença, por todos os esclarecimentos aí. O povo de Iracemápolis só tem a ganhar com você, que com certeza vai somar muito
para toda a nossa região. Não é só Iracemápolis que vai ganhar. A gente vai balançar a região. Exatamente. Vai balançar. É toda a região. E eu tenho certeza que mesmo nós daqui vai estar torcendo por você lá, e se precisar, com certeza nós iremos lá fazer uma carreata para ajudar a Silvia. E montar o programa de rádio, porque a gente tem que estar em conexão com a população. A população tem que saber pela minha boca o que está acontecendo. Com certeza, com certeza. É isso aí. Nossa futura prefeita se de Deus Iracemápolis. quiser. Boa tarde, muito obrigado pela Obrigada, presença. Edmilson. Eu que Obrigado. agradeço. Boa tarde a todos vocês, obrigado pela interação, pela participação. Obrigada, Cristiane. Já virou sua fã, tá? Obrigado, grande abraço a todos vocês e até amanhã com mais um programa Sua Voz, e tem mais entrevistado amanhã. Boa tarde. A Rádio Nova Paraíso FM apresentou A Sua Voz. Credibilidade na notícia. Edmilson Gonçalves e equipe.